É, Júlio, tu perdeu, Júlio. É que Bem, o Google mandou. meninos, olha, como já tem bem gente, né? E olha, tão bonita é essa. Pena que não é nossa a unidade, né, meu filho? Eu Então, não achei a foto lá da Estação Exam. tudo bem, né? A gente desculpa as pessoas, né? Não pode usar a unidade dos outros. Não tem foto Meninos, aqui. então a gente está iniciando e eu e Pompeu vamos ficar tanto vendo o chat, como vendo quem está querendo entrar, mandando o link, tá? Que é para que a gente não atrase muito, vocês consigam usufruir dos meninos, né? Tanto do Brenos como do Lui, da melhor forma possível, tá? Então, Brenos e Lui, sintam-se à vontade. Só eu dar o bem-vindo aí. E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí ao segundo dia do workshop do Égua, né? Para quem está assistindo aqui pelo Teams, pode deixar pergunta aí no chat que a gente vai estar monitorando para estar respondendo as dúvidas. O pessoal que está assistindo a gente na Twitch também pode deixar as perguntas aí no chat da Twitch que a gente também está olhando. E o pessoal que está assistindo no chat pelo site do workshop, a gente ainda não tem um chat lá, mas a gente vai providenciar isso para uma outra oportunidade. Mas é isso, a gente vai estar de olho. Eu espero que vocês aproveitem aí mais esse segundo dia, que a gente vai ter a palestra falando sobre os algoritmos nos módulos da linguagem Égua com o Brenos e o Arlisson. E é isso, pessoal. Boa palestra aí. Devagar, tá, gente? Que tem gente do primeiro semestre, tem gente do segundo, tem gente do terceiro, Claro. tem gente do segundo. Assim, qualquer dúvida a gente pode mandar, que a gente vai estar aqui para responder. Nenhuma dúvida é besteira, viu? Toda dúvida é válida e todo mundo só ganha aprendendo. Mas depende. Só gostaria de saber se o pessoal está conseguindo ver o slide aí, se está no bom tamanho. Não, a gente não está conseguindo ver os slides. Não? Eu tô vendo aqui. Agora eu não tô mais. Eu cancelei e coloquei de volta. Ok. Pronto. Acho que é porque ele não estava em foco. Beleza, então, boa tarde aí para todo mundo, boa noite, né? Já são 6 horas, então boa noite. Eu sou o Arlisson Lui, eu faço parte dessa equipe maravilhosa aqui, que é o pessoal que desenvolve o Égua. E eu tô aqui com o meu amigo Brenos, mais conhecido como Jesus, e a gente vai estar fazendo a palestra hoje aqui sobre algoritmo nos módulos da linguagem Égua. Então, pode passar aí, Brenos. Dando uma iniciada aqui, dando uma breve explorada sobre o que são os algoritmos, né? Bom, os algoritmos são nada mais nada menos do que um conjunto de regras, né? De operações que são bem definidas e ordenadas, que elas têm como objetivo a solução de um problema. Ou de vários problemas, dependendo do algoritmo, em um número finito de etapas. Então, a gente vai ter várias etapas para resolver um problema. Basicamente, é a representação de uma solução de um problema de uma forma tanto escrita como uma forma gráfica. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Então, falando do ponto de vista computacional, um algoritmo tem um papel fundamental de fazer a comunicação entre a parte real, a gente tem um problema real, que é uma solução real, a gente usa o algoritmo para se comunicar com a parte computacional, né? E a gente faz essa comunicação implementando ele como uma linguagem de programação, que seria o JavaScript, o C++, o Python, o Égua, enfim. E a atividade de programação ela começa justamente aí no desenvolvimento desse algoritmo. Como você pode ver na tela agora, a gente tem um exemplozinho de começa aqui, a gente começa aqui com um problema, né? A gente tem um problema real e a gente determina uma solução para esse problema. E a gente adapta essa solução com o algoritmo, e o algoritmo vai ser essa ponte aí entre a parte real, né, que a gente tem, e a parte computacional, que a gente vai implementar esse algoritmo com uma linguagem de programação, como vocês podem ver aí, o JavaScript, C++, Python da vida, e a gente vai ter o programa fonte e o programa executável posteriormente. Pode passar aí, Brenos. Passa aí. Passou. Passou. Ué, não passou aí não. Pera. Aqui não passou. A gente pode representar o algoritmo de diversas formas. Na verdade, de duas mais específicas, que são a forma de... Pode deixar na anterior isso aí. A gente pode mostrar o algoritmo de forma gráfica, né, por fluxograma,
como vocês podem ver aqui na esquerda, a gente pode também representar um algoritmo de uma forma escrita em pseudocódigo, que a gente pode chamar de Portugal, sei lá. E ele geralmente é escrito na língua de origem, né? Aqui pra gente, a gente faz o algoritmo em português, obviamente. E isso é interessante porque o Égua, ele é em português, e ele vai se assemelhar em diversas formas com um algoritmo que você estiver visualizando algum. Se vocês forem, por exemplo, pesquisar um exemplo de algoritmo na internet, provavelmente muitas partes do algoritmo já vão ter uma semelhança uma grande semelhança com a parte final do código em Égua. Só por uns pequenos detalhes, provavelmente vai ter algumas mudanças. E mudando também se for o Égua C, o Égua ou o Égua P. Mas eles vão ser bem parecidos. Então, do lado esquerdo, vocês podem ver aí um exemplozinho de uma forma gráfica, né, em fluxograma, de um algoritmo que ele exibe o dobro de um número. Então, a gente tem ali o início do algoritmo, a gente vai ter a entrada de um número qualquer que a pessoa vai colocar, a gente vai ter ali o cálculo do dobro de um número, que o dobro do número vai receber ali o número vezes 2, esse vai ser o dobro do número, aí depois a gente vai apresentar esse número dobrado na tela no final. E aqui na direita vocês podem ver a forma que seria aí escrita do algoritmo já em pseudocódigo, né? Então a gente tem o título do algoritmo, que seria o dobro, né? A gente está declarando ali uma variável var chamada num, né? Do tipo inteiro, vai ser um número inteiro. Aí a gente a gente escreve na tela, digite o número, para a pessoa digitar o número, e o número que ela digitar vai ser lido ali e armazenado na variável num, né? E aí ele fala ali, o dobro vai ser o quê? O dobro vai receber o número vezes 2, e depois ele vai escrever que o dobro e ele joga ali a variável dobro, certo? Volta aí um slide só para mostrar aquele algoritmo escrito. Voltou? Voltei aqui. Acho que Apareceu aí. tá um pouco lento, não sei. Aí. O algoritmo, por exemplo, esse é um algoritmo troca-lâmpadas. O que a gente tem aqui? A gente tem um problema, a gente detectou um problema. Qual é o problema? A lâmpada queimou, sei lá, a lâmpada quebrou. A gente tem um problema e a gente detecta a solução. Qual é a solução? Trocar a lâmpada. Então a gente vai criar um algoritmo para trocar a lâmpada. E aí, quais são os passos que a gente tem, quais são as etapas que a gente tem que fazer para trocar a lâmpada? Etapas até chegar na solução. Pegar a lâmpada nova, pegar a escada, posicionar a escada embaixo da lâmpada queimada, subir na escada com a lâmpada nova, retirar a lâmpada queimada, colocar a lâmpada nova, descer da escada, ligar o interruptor, guardar a escada e jogar a lâmpada velha no lixo. Isso aqui é um exemplo super básico de como seria um algoritmo para as pessoas que estão começando, nunca tiveram contato, para elas entenderem como é essa parte de ter um problema, de detectar a solução e de ver as etapas para essa solução. Não vai ser diferente quando você estiver fazendo um programa, escrevendo um programa com algoritmo em pseudocódigo, por exemplo, que já está mais próximo da linguagem de programação. Pode passar aí. Pode passar pro que tem assim, pois é. E você pode me perguntar, mas por que programar? Ou aprender lógica de programação, ou aprender algoritmos? Aprender programação, ou aprender algoritmos ou lógica de programação, seja lá o que for, eles não servem só para programar. Tem uma frase do Steve Jobs que ele fala que todo mundo devia aprender a programar, porque isso ensina você a pensar. É uma frase que ele falou que mostra uma grande importância para essa parte de entender a programação, entender lógica de programação, entender algoritmo, porque essa parte ela serve para o próprio desenvolvimento da pessoa, não só se ela quiser seguir na área de computação, na área de programação, mas também em todas as outras matérias, em todas as outras áreas, ela é útil. E você pode aprender a programar tanto para ser um bom programador, se você quiser, quanto para ser um grande profissional em outra área, mas também que tenha um diferencial. Você não, por exemplo, se você aprende a ler e escrever, mas você não vai querer ser um escritor, certo? Você não aprende a ler e escrever para ser um grande escritor, ou que pode querer ser um grande escritor, enfim, mas você ainda assim vê ler e escrever como um aprendizado essencial para a sua vida. E hoje, no século XXI que a gente está, aprender a programar, aprender lógica de programação, aprender algoritmos é
uma forma de aprendizado que é muito importante, assim como ler e escrever. Hoje em dia, a programação, a lógica de programação é um novo ler e escrever. A ler e escrever já ficou com o básico e uma nova... aprender a lógica também é uma coisa básica hoje em dia e todo mundo deveria ter, e é uma coisa básica, é uma coisa que você pode levar para a vida, não, mesmo que você não vá ser um programador, né? E Vale hoje em dia a gente já ressaltar vê... que as escolas de ensino médio, hoje em dia, vão ter no seu currículo a parte do pensamento computacional, que é justamente Exatamente, é você isso que eu ia falar agora mesmo. isso, Já você tem criar escolas, inclusive, grande já importância. tem escolas hoje em dia no Brasil, lá para fora, já tem várias, inclusive, que já usam essa parte do pensamento computacional como uma metodologia de solucionar problemas. Isso é uma coisa que ajudar as pessoas ajuda as pessoas a solucionar problemas, a pensarem dessa forma, de dividir um problema em diversas questões, um problema em partes menores e resolver como é a parte de programação. E a gente tem um exemplo aí da Olimpíadas Brasileiras de Informática, que é tem duas modalidades, né? A modalidade de iniciação, que tem aí garotos do nível júnior, que são do 4º ano e 5º ano do ensino fundamental, para você ver como eles começam bem cedo. E essa parte da modalidade de iniciação, ela nem trata ainda de programar em si, de fazer código. Eles só trabalham mesmo com papel e caneta e com lógica. Eles resolvem problemas de lógica, de raciocínio computacional, mesmo sem o uso do computador, só usando lápis e papel. O objetivo deles é, claro, despertar esse gosto pela programação de computadores e detectar talvez talentos que eventuais alunos possam ter para a programação. E aí também tem a modalidade maior, modalidade que já leva alunos aí do ensino médio e do 1º ano do ensino superior, e já trabalham mais com a parte de algoritmos mesmo. E aí a gente tem também o HackerRank, que é um site onde desenvolvedores e empresas podem entrar para as empresas verem desenvolvedores que estejam aí no nível de programação em que elas desejam, e o desenvolvedor para fazer os diversos desafios que tem no site, que vão aí dar esse rank para eles do quão bom eles são em programação. E lá tem diversos exemplos de algoritmo, diversos testes de algoritmo para você fazer. E isso, quer acrescentar alguma coisa aí, Breno, a respeito disso? Eu gostaria de falar um pouco do repositório, um repositório muito conhecido nessa parte de estudo de algoritmos, que é de um rapaz chamado John Washan. Ele era um profissional da área de TI já, mas ele era um profissional da área de desenvolvimento web. Ele criou esse repositório em cima de uma tentativa dele, uma rotina de estudos que ele criou para aprender sobre algoritmo, que vai desde lógica de programação, estrutura de dados, algoritmos de ordenação, complexidade de algoritmos, porque ele estava querendo aplicar, né, todo esse conhecimento para uma entrevista que ele ia realizar para o Google. Acabou que ele saiu do Google e atualmente ele trabalha na Amazon, mas o guia de estudo dele para essa área de algoritmos e a importância que ele deu para estudar algoritmos para entrevista mostra quão é importante você aprender, ter um bom fundamento nessa área. Bom, agora focando um pouco mais no Égua. Mudou aí, Arlisson, o slide já? Ok. Bom, no Égua, a gente tem 3 linguagens e o console, que é o Égua Mate, mas no caso a linguagem mesmo, a linguagem principal, viria a ser o Égua, que é uma linguagem feita em JavaScript, ela é interpretada, tem um interpretador JavaScript nela, escrito em JavaScript, e os outros são módulos, são ferramentas extras para ser utilizada para aplicações específicas. O Égua C, como ele é transpilado, como foi informado ontem, ele é basicamente uma tradução de Égua C para o C, o C++, né, que você conhece. Ele funciona, toda a compilação do C, no caso, acontece num servidor,
e você só envia o seu código escrito em EguaC para esse servidor. Enquanto o EguaP, ele é uma linguagem já interpretada e que se assemelha bastante ao Python. A gente vai até mostrar uns exemplos mais tarde para mostrar um pouco como as três linguagens, no caso a linguagem Ego e os dois módulos funcionam para nível de curiosidade. Bom, Arlas, tu quer falar sobre o Ego ou tu quer... Eu posso começar. Então, aí, aqui a gente vai começar a mostrar uns trechos de código tanto do Ego quanto dos módulos do EguaP e do EguaC, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem olhar a documentação, que está tudinho e mais um pouco lá. Vocês podem entender bem. Inclusive, vocês já podem começar a pegar isso aqui. Se quiserem fazer ao vivo agora, vocês podem abrir aí o Ego e começar a colocar, que a gente vai ter uns exemplozinhos aqui, vocês podem começar a colocar lá junto com a gente para dar uns testes. Então aí a gente tem o Egua. Esse primeiro, a gente está declarando variáveis aqui, né? A gente está declarando 3 variáveis, nome, ano e ver, que seria a versão. E tanto em JavaScript quanto em Egua, elas são declaradas da mesma forma. A gente não vai ter nenhuma mudança aí, porque não teve nenhum comando em inglês assim que a gente teve que traduzir, então ele ficou da mesma forma. Então a gente está declarando aí a variável nome, Égua, a variável ano 2019 e a variável ver, que será a versão 1.1, né? Pode passar aí. Aqui a gente já pode ver uma diferença. A gente está declarando uma variável nome e depois escrevendo ela na tela, né? Em JavaScript a gente tem aí o console.log, que seria a função para mostrar na tela do JavaScript, e no Ego a gente tem o escreva, que é bem mais simples. E vocês podem ver, vão prestando atenção enquanto a gente vai mostrando isso, pensando também em comparação ao algoritmo que estaria em pseudocódigo, por exemplo, para você ver como se assemelha bastante a como seria em pseudocódigo, que vai facilitar muito a vida de vocês quando vocês estiverem vendo um algoritmo e querer implementar ele em uma linguagem de programação. Se vocês forem fazer essa implementação no Egua, com certeza vai ficar mais tranquilo para vocês. Pode passar, Benos. Tá demorando um pouco, mas uma hora vai. Aí. Então aqui a gente tem um exemplo de if-else, né? No JavaScript a gente tem aí if, no Ego vai ser o se, o else vai ser o se não, a gente tem o else if, aí vai ser se não, se, e o se não, que é o else, no Ego. Então, se a for igual a 1, ele vai escrever. Então, no caso do JavaScript seria console.log, aqui vai ser escreva. A gente vai ter aí o se não. Se o A for igual a 2, a gente vai ter o escreva de novo. E o console.log no JavaScript. E se não, a gente vai ter outro escreva ali. No JavaScript seria o console.log também. Essa parte é até bem parecida, então não tem muita diferença. Você vai ver mais diferença depois para os outros. Pode passar aí. Aqui um exemplo de do while. Tá invertido, mas vocês vão entender, eu acho, porque o que está em cima é o que está em português, né? Que está na linguagem Ego, o que está embaixo é o que está em JavaScript. Então, o do while vai fazer alguma ação até que algo seja concretizado. Então, escreva lá, aí está colocando uma variável i, subindo, sendo incrementado em 1, até que i seja menor, até i ser menor que 100. Então, quando for maior que 100, ele vai parar de implementar. Então, ele vai escrever o i 99 vezes, né? Se o i for igual a 1, no caso. Se for igual a 0, vai escrever 100 vezes. Então, a gente tem o do, que no JavaScript é do, aí no Ego vai ser faça. A gente vai ter o while, que no JavaScript é while, e no Ego a gente tem enquanto. E console.log ele apareceu de novo, mas vocês já sabem que é escreva. Aí a gente tem a estrutura de repetição, né? O for. O JavaScript vai ter o for ali. A única coisa que vai mudar ali pro Ego vai ser o para. Pode passar aí. Aqui a gente tem um exemplo de uma função que também é bem parecida. A gente vai ter função ali no JavaScript sendo function, chamando a função de dobro e colocando um parâmetro ali dentro dela num. E
E a gente vai querer ali, criou dentro dela uma variável chamada resultado. Inclusive, esse aqui é o exemplo daquela primeiro algoritmo que eu mostrei lá no começo, que retorna o dobro de um número. Eu queria fazer aqui justamente essa parte implementada, uma função implementando ele, para mostrar como é tranquilo, é fácil e fica bem compacto e não se diferencia tanto lá do algoritmo MPC do código ainda. Então, função dobro, a gente vai ter o num ali sendo nosso parâmetro. A gente criou a variável resultado e atribuiu ela o dobro, que vai ser o número vezes 2, né? E a gente depois retorna esse resultado. Pode passar aí. A Brenos continua aí do Ego AC. Bom, como eu tinha falado mais cedo, quando eu falei do Ego e dos módulos Ego AC e o Ego AP, o Ego AC ele é uma linguagem transpilada. Ela é transpilada para C. E isso faz com que o Ego AC seja muito bom para se trabalhar com estrutura de dados. Porque o C em si, ele já é, inclusive, a linguagem base utilizada para se estudar a estrutura de dados, algoritmos de organização e até que envolver algoritmos, no caso. Ele trabalha com ponteiro, que é um detalhe da programação muito interessante. E, bom, aqui a gente tem um exemplo de como é um algoritmo bem simples, tipo uma espécie de Hello World no Ego AC, onde você determina, né, o escopo da função principal, que é começa por main e termina por fim. E o escopo dessa função é tudo que tiver espaçado aqui pelo tab, né? Então, você tem o escreva, aí é Ego AC, né, que estou querendo dizer que é um texto, e ele vai retornar zero, significa que a partir do momento que ele lê a linha escreva, ele já terminou de executar o código. Bom, esse aqui é um exemplo de como foi a tradução, né, que saiu do C e foi para o Ego AC, como é que a gente colocou, e quais são os tipos de valores que cada tipo de variável aceita. Aí, então, você tem short, que a gente traduziu para curto, int a gente estendeu e colocou inteiro, o long é longo, e os três são números do tipo inteiro, onde a limitação é a capacidade do número que essas variáveis vão conseguir, as variáveis desse tipo vão conseguir suportar. Aí depois a gente tem o tipo float, flutuante, e assim como o long é para o int, tem o dobro de capacidade do int, a gente tem um double que ele suporta o dobro da capacidade de float. E por fim a gente tem o tipo caractere. Aí, bom, aqui a gente tem um exemplo, né, de como é no C e no C++. Lembrando que C e C++ eles têm uma sintaxe bem semelhante. Você consegue, no caso, escrever utilizando a sintaxe de C no C++. Então, você tem aqui o char, aí o asteriscozinho, o nome, né? Lembrando que o nome aqui, ele é o nome da variável, e esse aqui, o char, ele reflete ao tipo que a variável é. Aí eu falei que o nome, no caso, é um único caractere, no caso C. Aí 20 ano, 1972, e a versão, né? Uma variável chamada double versão, ver. E no Ego AC dá para ver que é bem mais fácil entender, principalmente para alguém que está começando, e saber identificar do que se trata cada tipo de variável. No caso aqui a gente deixa bem claro que é tipo um caractere, ou seja, você vai escrever um textozinho, uma palavra, enquanto no inteiro você vai escrever um número real, e no duplo você vai ter os números fracionados, né? Bom, aqui é um exemplo de como são as funções para você tanto mostrar um texto na tela, quanto para você usar algum dispositivo de entrada para inserir esses dados no seu programa. Então a gente com a variável declarada nome, né, em ambos os casos, mudando a sintaxe apenas, você tem que no Ego AC você usa escreva e leia para, respectivamente, o printf e o scanf, que seriam do C, mostrando que é realmente um processo de transpilação, de tradução que acontece no Ego AC. Aqui a gente tem um exemplo das funções as condicionais, né, do se, aí se não, e o caso contrário, né,
Então, o se, o if, no caso, vira se, o else if vira caso, e o else vira, no caso, o contrário. Aí aqui tem o escopozinho, no caso, os brackets, né, os parênteses aqui, as chaves, no caso, elas segue a hierarquia de acordo com o espaçamento do que você coloca embaixo de cada função, no caso da condicional aqui. E o bracket final a gente usa o fim para declarar ele. Aqui é um exemplo do loop while, que ele vai ficar, enquanto o x, no caso aqui, o x não for menor que, enquanto o x for menor que 2, ele vai continuar escrevendo olá. No caso aqui, ele vai, dependendo do valor que ele receber, né? Se fosse 0, ele ia rodar 2 vezes, porque quando o x fosse igualado a 2, tem um somatório aqui, só para deixar claro na terceira linha. Quando ele chegasse a 2, ele já pararia de rodar. Aí aqui é um exemplo no caso desses laços de repetição, só que utilizando for. Aí, no caso, ele foi traduzido para, e só tem uma situação aqui que eu acabei colocando fim, mas ressaltando que o for, o escopo dele é também é utilizado as chaves. Então não é fim aqui, fecha chaves e abre chaves bem aqui no final do for. Aí o fim a gente utiliza como a chave final para finalizar o loop for. Aqui é um exemplo de função, como é que atualmente o EguaC ele trabalha com função. Então você tem que dizer que é uma função o que você está querendo criar, né? É de um pouco diferente do C, né? Que ele já, a partir do momento que você coloca os parênteses para inserir um parâmetro, que são variáveis locais naquele ambiente ali, no caso da função, aí ele já entende que é uma função, mas aqui no EguaC, por enquanto, a gente está tendo que mostrar que ele é uma função, então a gente insere qual é o tipo dessa função. Bom, agora tu quer falar, Alisson, ou posso prosseguir? Pode prosseguir. Ok. Agora, o EguaP, ele é uma linguagem bem mais amigável, né? Tô aqui, ele é bem próximo do Python. A gente buscou deixar ele próximo ao Python, porque Python é considerado por ser uma linguagem amigável. E aqui a gente tem variáveis que elas não são fortemente tipadas. Enquanto no EguaC e até no C++ e o C, como vocês puderam ver, eu tinha que declarar qual era o tipo da variável. Aqui não, eu simplesmente insiro o nome da variável e eu insiro qual o dado que ela vai receber. Isso vai ficar no caso do EguaP e do Python, para o interpretador entender qual é o tipo de dado que eu estou tratando ali, né? Então você pode ver aqui que a gente tem o escreva. Aí, no caso, vai inserir o nome, né? Que é um tipo do char. Aí, essas aspas que tem aqui são simplesmente para dar espaço e inserir algum caractere que não tá no corpo ali das variáveis. Opa, passou aí? Passou. Ok. Aí aqui a gente tem uma comparação, né, de como seria o loop while no EguaP e no Python. Aí, como podem ver, seguem a mesma ideia. A hierarquia ela é dada pelo espaçamento e o que você coloca embaixo, no caso do loop while, que no EguaP é enquanto. E, bem, aqui ele tem a variável a, que ela recebe 0, e enquanto ela for menor que 5, ela vai continuar rodando e plotando, no caso, mostrando ao usuário qual é o valor dessa variável a. Aí quando ela chegar a 5, no caso, ela para de rodar. Aqui a gente tem um exemplo de fatorial, em específico, no caso, a função, e também, no caso, ele mostra aqui um exemplo de como é a função no EguaP e como são as condicionais de if e else, que são utilizadas aos montes em códigos de programação. Então a gente tem aqui o def, que viria a ser como a gente define uma função num Python, ele vira uma função,
E a gente deixa bem, seguindo a mesma ideia, né? A linguagem em português para auxiliar no aprendizado. Então a gente tem o se, contrário, e os escopos aqui, ó, de cada um. No caso, o escopo do se, do if else, que é o se contrário, ele é finalizado aqui com o fim. E o outro fim, ele está querendo dizer que a função, ela acaba ali. A função, ela só tem esse escopo de si e contrário. Aí no final a gente tem aqui a gente tem uma variável do tipo x que ela chama essa função utilizando o valor, inserindo o valor 10 nessa função. Lembrando, observando aqui que toda a função ela trabalha com uma variável n, que até então ela não possui valor nenhum. E quando eu chamo a função, né, aí que eu vou atribuir o valor à variável n. Eu vou mostrar mais cedo, então, vou mostrar depois um exemplo do código que tem lá no site do Ego. Quem tiver interessado pode dar uma olhada lá no egotech/egoap. Lá tem os exemplos, inclusive tem um exemplo de fatorial para quem quiser dar uma olhada, testar o algoritmo, enquanto eu não chego lá. Isso aí que o Breno estava falando, só rapidinho, só para dar uma adenda. Nessa parte de lá em cima a gente não ter declarado o valor, né? Só ter declarado a variável sem nenhum valor e ela vai ter um valor lá embaixo. É justamente uma coisa que muita gente tem dúvida, que é a diferença entre parâmetros, que é o que a gente passa lá em cima, que no caso vai ser a variável n, e o argumento, que vai ser quando a gente declarar o valor dela já quando a gente estiver atribuindo ela a uma outra variável. Então a gente tem lá em cima fatorial e entre os parênteses a gente tem ali o parâmetro da função, que no caso vai ser a variável n, e lá embaixo a gente vai ter a função fatorial passando o argumento 10, que no caso vai ser para aquela variável n, e ele vai trabalhar com esse 10 no resto da função, que a gente tinha declarado anteriormente. Só dando esse adendo aí. Eu vou mostrar agora um pouco da linguagem, né, dela em prática, da linguagem Ego e dos módulos C e P. Então eu vou parar aqui de compartilhar a tela. Foi o acesso por aqui. Parar aqui, porque eu já tenho um ambiente aqui já, rapidinho. Se alguém quiser contribuir, Pompeu, Heitor, Júlio, Larissa, pode ir falando enquanto eu arrumo aqui. Aqui. Bom. Não, pode continuar que eu falo no final. Bom, aqui, esse aqui é o ambiente, né? A ideia é que a ideia do Ego, da linguagem Ego, esse aqui é o do Ego AC, o módulo Ego AC, e esse aqui é do Ego AP. Bem, pela ordem da apresentação, eu vou começar pelo Ego. E como vocês podem ver, deixa eu até tirar esse código aqui. Aqui a gente tem os exemplos, né, de classe, tem a classe animal, aí a gente instancia a classe animal, chama os métodos dela. Lembrando que método é como é o que a classe, objetos daquela classe podem fazer. E tem o algoritmo de merge sort, que esse aqui é um algoritmo de ordenação, né? Se você tem dados, no caso aqui, ele dá um vetor composto por 8, 2, 9, 5. Aí o intuito desse algoritmo é que ele ordene, utilizando uma técnica específica, que se chama merge sort, ele ordene esses números aqui. Isso aí, para quem é novo, vai ver isso aí no futuro. Inclusive, que é com a Larissa, uma ótima professora. Aí tem um exemplo aqui. Tem que programar muito esse merge sort aí. E cuidado na hora de usar recursividade. Bom, aí, bem, tem uns exemplos aqui. Deixa eu até dar um reload aqui na página. Eita, bom que a internet está boa hoje para mim. Bom, aquele exemplo lá que eu tinha deixado, ele é um exemplo bem simples. Ele é um exemplo, basicamente, onde você insere um valor aqui, a variável, como podem ver. Deixa eu dar uns passozinhos aqui para facilitar na leitura. E dar um zoomzinho. Bom, aqui, esse programa, basicamente, ele vai calcular quanto você vai pagar de acordo com a sua escolha de pagamento. Então, aqui a gente tem o valor, que viria a ser o valor do produto. Eu coloquei 999,
E eu coloquei para ele escrever aqui, né, qual era o valor, deixar de forma mais bonitinha o código. Tipo, o valor a ser pago, aí eu faço eu mostro o valor, né? Para quem não está entendendo por que tá o texto aqui, é como se eu estivesse transformando essa variável aqui, que ela foi identificada como um número, eu estou transformando ela para texto para o escriba conseguir ler ela. E, bom, aí que ele vai mostrar os reais, só para complementar mesmo a saída do código, e ele então ele vai mostrar a forma de pagamento. Para escolher a forma de pagamento, como foi que eu fiz? Eu utilizei o escolha caso, que ele, no caso em inglês, ele é chamado de switch case. Aqui ele vai receber uma variável, no caso, como podem ver, eu instanciei bem aqui uma variável chamada opção. Essa variável opção eu citei ela como 0. Então, o que acontece aqui? Dependendo do valor que essa variável tenha, ele vai escolher um desses 5 casos aqui, aonde o último caso, que é o padrão, ele é situacional quando o valor, ele não está em nenhum dos casos inserido. Por exemplo, eu vou colocar aqui a variável opção como 1, aí eu vou executar. Aí, como podem ver, deixa eu até dar uns passos aqui para facilitar, né? Vocês verem melhor e não se confundirem com as linhas juntas. Bom, aqui eu setei a variável opção com 1, e ele veio aqui para a próxima linha, né, para a linha 9, ele foi no escolha, verificou o valor da variável opção, e ele viu, no caso que eu quero, é o caso quando a opção equivale a 1, é igual a 1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular o valor que você vai pagar no débito, que eu coloquei bem aqui no débito, bem aqui, inclusive, na saída. Então, ele faz um cálculo aqui. Ele vai pegar o valor, que é 999, e vai subtrair 15% do valor. Ou seja, você tem 85% de 85%. Você vai pagar 85% do valor. E eu posso até trocar aqui, ó. Vou trocar para 2 para a gente ver como é que ele se desempenha em cada caso, né? Aí no caso 2, ele vai calcular 10% de desconto do valor. Então a gente tem aqui, que eu vou executar, ó, ele deu 10% de desconto em cima de 999. Deixa eu mudar para 1000, que eu acho que fica mais fácil de ver a porcentagem. Aí, 10% de desconto. Tirou R$100. Aí eu vou mudar aqui para o caso 3, executar. Ó, no caso 3, a pessoa ela paga 8%, ela paga 92% de desconto. Vem aqui é o caso 3. Deixa eu dar um espaçozinho aqui também. Aqui, caso 3. E esse, no caso, é parcelado em 2 vezes. E bora aqui para o caso 4. Caso 4 eu vou pagar, acho que é acima de 2 vezes. Parcelado acima de 2 vezes, eu tenho 5% de desconto. Eu vou pagar R$950. E, claro, se eu inserir uma opção de pagamento que não condiz com nenhum dos casos aqui que eu coloquei para o código, ele vai para o padrão. E no padrão ele vai perguntar, vai pagar, não? Então aqui, se eu inserir 0, ele vai perguntar, ué, vai pagar não, meu irmão? Se eu inserir 5, a mesma coisa. Só para mostrar aqui, né, como coloquei 1, ele calculou o desconto para 15%. Bom, como podem ver, o Ego ele é uma linguagem bem tranquila. Para quem está começando, eu indico começar por ela, vai passo a passo, vai se adaptando a esse ambiente de programação, né? A construir algoritmos, ver como é que funciona a lógica, porque vale lembrar que é importante você compreender a lógica. E se você tem uma lógica muito forte, você vai conseguir programar em muita coisa. Então, começa devagar, pega uma linguagem simples aqui, fácil de aprender, no caso o Ego, e vai praticando seus códigos. Trabalho da faculdade, a Larissa conhece, vai aceitar os códigos em Ego. Bom, aqui tem o Ego AC. O Ego AC eu fiz um exemplozinho, aquele até contextualizado, mas é porque
Como o Arthur estava falando, o algoritmo são passos, regras que a gente segue para resolver um problema. Então, o que eu pensei aqui em colocar foi um algoritmo de ordenação, é um algoritmo de ordenação por inserção. E qual é o contexto desse algoritmo? Bom, normalmente eu acredito que muita gente já jogou Uno. E quando a gente vai jogar Uno, a gente vai puxando carta por carta, e a cada carta que a gente puxa, a gente compara o valor da carta com todas as outras cartas que já estão na mão. Então, o intuito dele é você ordenar, é um processo, ele é algoritmicamente falando, o processo que o computador realiza para ordenar essas cartas. O que você realiza ali rapidamente, o computador ele precisa ser instruído a como realizar essa ação. Então eu fiz um código aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Não estranhe ele só tá meio assim, mas meio estranho um pouquinho, mas ele funciona de um jeito muito bacana. Bom, a ideia dele é o quê? A sua mão de cartas. A sua mão de cartas viria a ser esse vetor aqui. Eu falei que esse vetor ele tem 6 posições e eu defini quais são essas 6 posições que ele tem. No caso, esses 6 números. Aí eu coloquei 5, 2, 4, 6, 1 e 3. E o que ele vai fazer? Ele vai caminhar esse vetor, considerando, claro, que se inseriu uma nova carta na mão, ele vai percorrer esse vetor comparando cada valor com os demais. Então, ele vai realizar substituições para deixar esse vetor na ordem crescente. Bom, aqui, esse primeiro para, que é o loop for, né? Mas o para aqui, para que esse para ele está aqui? Ele vai percorrer o vetor da esquerda para a direita. E percorrendo da esquerda para a direita, ele vai verificar com esse outro para aqui, se o valor a qual ele está percorrendo, por exemplo, ele começa aqui no 2. Ele vai verificar se esse 2 ele é menor ou não que o seu vizinho, o seu número anterior à esquerda. E sendo menor, ele vai trocar eles de lugar. Trocando de lugar, ele volta para o loop para, aqui para o começo, adicionando uma unidade à variável de controle aqui, que é esse x. Lembrando que x aqui, esse para ele vai executar até que o x, que é igual a 1, até que ele seja igual a 6. Sendo igual a 6, ele para de rodar. O 6 aqui, ele é o tamanho do meu vetor, o número de cartas que eu teria na mão. E esse outro loop para aqui, o que ele faz? Enquanto o primeiro para, ele vai caminhando da esquerda para a direita para verificar os números que são... verificar se o número ele é maior ou não que o anterior. Esse loop para, ele vai conseguir trocar eles. Ele faz a troca, ele pega, no caso, o 2 aqui, e ele vai jogar para o 5. Eles trabalham bem juntos, aí acaba sendo um pouco difícil de dividir, mas é basicamente isso que eles fazem. Então, se eu, inclusive, eu estou aqui, tá tudo certo, se eu executar aqui, ó, aqui na saída ele deu 1, 2, 3, 4, 5. E o vetor era de 5, 2, 4, 6, 1 e 3. Então, para ver como a gente... Claro, esse aqui não é o único método, mas um dos métodos é da gente mostrar para o computador, para a máquina, como é que se faz uma ação até que simples para a gente quando a gente está jogando um simples jogo de cartas. E, bom, acho que deu para dar uma ideia assim, do como o EgoC funciona. Eu vou mostrar agora um pouco do EgoAP. O EgoAP eu tinha mostrado aquele exemplo do... Deixa eu até voltar aqui o exemplo de fatorial, se eu não estou enganado. Foi o exemplo de fatorial, tá aqui. Então, aqui o exemplo de fatorial. Eu vou realizar o fatorial de 10 aqui. Ele está como exemplo aqui, né, nos exemplos, nessas bibliotecas do EgoAP. Ele tem bibliotecas de Fibonacci, fatorial, Bhaskara, Perceptron. Perceptron vocês vão ver mais para frente, mas ele é como se fosse... É uma parte de inteligência artificial, a parte básica dela. Ele é como se fosse um neurônio para o computador, para ele aprender a detectar parâmetros. Mas, bom, focando no fatorial, sempre tranquilo aqui,
E, bom, ele funciona de forma recursiva, né? Ou seja, ele vai ficar se chamando a si mesmo, como pode ver aqui na linha 8. E se eu executar ele para calcular o fatorial de 10, aqui, ele calculou o fatorial de 10. Bora pegar um número menor, né? Pegar o fatorial de 4, que dá 24. Opa. Aqui, ó. Deixa eu limpar aqui para melhorar a visualização. Aqui, ó, o fatorial de 4, 24. Aí eu posso calcular o fatorial de 5 aqui, ó. 120. Fatorial de 3, 6. Então, a leitura do código, ela é bem simples quando ela é traduzida assim. Como eu vou reforçar de novo, para alguém que está começando, vale a pena dar uma olhada na linguagem, buscar aprender aqueles conceitos básicos e até mesmo de algoritmos de ordenação e estrutura de dados, como eu mostrei aqui no EgoAC. É bem legal. Bom, eu já ia me esquecendo, mas como eu falei sobre a transpilação que ocorre do EgoAC, eu deixei salvo aqui também o algoritmo de como o servidor, onde é realizada a transformação do EgoAC para o C, como é o algoritmo dele em C. E bem aqui a gente tem, ele é um pouco pequeno, mas ele funciona do mesmo jeitinho. Peraí, acho que dá para todo mundo ver aí. Inclusive, ó, é a mesma matriz aqui, mesmo número de cartas, tá bom? Aí se eu colocar para rodar e o servidor colaborar, aí, opa, eita, cadê? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, gente, eu queria ter mostrado esses exemplozinhos aqui, espero não ter assustado ninguém. Não se preocupe se você não entendeu alguma coisa, peça ajuda, a gente de bom grado pode ajudar. E lembrando que se você está começando, é normal a gente não saber alguma coisa. É só você continuar persistindo e tal, que você aprende. Não é algo um bicho de 7 cabeças, como parece. É que nem aprender uma nova língua, como inglês, espanhol. Então, dê uma chance pro Ego para aprender, vocês vão ver que é fácil. Tem alguma coisa a adicionar, Arlisson? Não, só vocês vão ter aí no começo a matéria provavelmente de lógica de programação, né? Nessa matéria vocês vão ver muitos algoritmos daquele jeito em pseudocódigo, né? Então, eu acho que vocês já vão chegar a implementar ele na disciplina, não estou me lembrando bem se vocês já implementam. Então, vocês já podem aí pegar esses exemplos que vocês vão ter no comecinho aí, em pseudocódigo, e já começar a usar eles, tentar fazer a versão deles no Ego, no EgoAC e no EgoAP, para vocês treinarem já desde o começo. Mesmo antes mesmo de ensinarem vocês uma linguagem em si, mesmo que tenham só ensinando o algoritmo em pseudocódigo. É bem interessante isso, e vocês já vão sair na frente aí usando o Ego, e por ser bem fácil de vocês usarem, só tem internet aí, vocês já podem programar, não precisa baixar nada, é só abrir lá o site ego.tech e começar a programar. E é isso. Quer falar, professora? A senhora tá mutada, eu acho. Vou só pegar um pouco de água aqui, um segundo aí. Agora, Aí. quando eu estou mutada, eu tento falar. Para os meninos que são mais novos, né, que ainda não estão muito lá na frente, o que eu sempre falo para o pessoal que faz comigo algoritmos avançados, tá? O que importa, meninos, e é crucial para vocês que estão começando, né, e até para vocês que já estão mais avançados, é que vocês tenham na mente a lógica da programação. O que é a lógica da programação? É justamente você saber o que você vai fazer. Eu vou fazer uma média. Tá, então para eu fazer uma média eu tenho que ter um número guardado, um outro número guardado. Depois eu vou somar esses dois números, vou guardar num outro lugar e depois eu vou dividir por 2, né? E vou mostrar essa média que é o que ele quer, certo? E aí, então, esse pensamento que vocês fazem é o que a gente chama de lógica, né? Que a gente chama de criação de algoritmo. E quando a gente estuda isso numa linguagem, né, mais pesada, digamos assim, como, por exemplo, um Java, é muito difícil para o aluno enxergar essa lógica. Ele enxerga
a linguagem, mas ele não enxerga a lógica, porque a linguagem é muito complexa, né? Para que você... E a linguagem Java, ela é mais interessante para quem já sabe a lógica, já sabe as estruturas de dados que vai usar, e aí vai implementar mais para frente. Por que que o Égua é muito interessante? E os alunos que são calouros, falar, isso quer assustar o povo? Não. Né? A gente tem aqui gente que entrou agora. O que é o agora? O agora foi ontem. Né? O agora ontem, quer dizer, é bem calouro mesmo. Tem os meninos que entraram no início do ano e já fizeram estrutura de dados em C com o Ricardo, né? E tem o pessoal que está fazendo, se eu não me engano, oh meu Deus, engenharia de software e se matriculou em algoritmos e estruturas de dados, certo? Eu comecei ontem. E se matriculou em algoritmos e estrutura de dados, vocês não têm noção do quanto isso vai ajudar vocês na hora de escrever. Por quê? Porque a linguagem Égua, é por isso que eu fiz questão de que todo mundo estivesse aqui, porque quando a linguagem Égua, vocês forem usar ela, é como se vocês estivessem escrevendo, que nem aquele primeiro algoritmo que ele colocou lá na frente. Faça um algoritmo para que você troque uma lâmpada. Faça um algoritmo para que você some. Então, você lembra que você tem duas variáveis? Então, o Égua, ele é em português e ele é como se você estivesse escrevendo, né, em português, né, que a gente chama de Portugal. Vocês estão entendendo? Então, isso para vocês é fantástico, né? O Adson perguntou assim, Larissa, eu não tenho computador, né? E eu queria, na época que eu comecei a faculdade, eu também não tinha, né? E na época não tinha nem celular, né? Alguns meses atrás, né? Então eu não tinha celular. Porque era caro, certo? Mas não esteja isso comigo, né? Porque era caro e uma coisa que é fantástico é que você já tem acesso ao celular, a maioria, com a internet. E aí o que acontece? Você acessa o browser e pelo browser você já pode rodar um teste que você está fazendo, por exemplo, com o Ricardo, em algoritmos de estrutura de dados, né? Porque é algo leve, você não precisa instalar, você pode usar do seu celular. Por isso, quando perguntou, eu deixei o Lucas responder, mas como você pode acessar pelo browser, muitas vezes os meninos fizeram isso, eu sabia que vocês vão poder usar. Então, essa linguagem, a gente vai usar para programar um dispositivo móvel que vai abrir, talvez mais para frente, com os pacotes que os meninos vão criar. Mas agora, e como disseram eles, o interesse dessa linguagem é que vocês aprendam. Porque da feita que vocês aprenderem a lógica, C, Python, na minha época era Visual Basic, era COBOL, não sou velha, tá, menina, essas linguagens, né? Mas todas as linguagens você consegue escrever, porque você tem a lógica. Então, você só precisa pegar a documentação e ver como é que ele declara uma variável, como é que ele faz um laço, porque a lógica você já tem. E é fantástico você conseguir aprender a lógica numa linguagem que está em português. E não, né, eu nem tenho noção de inglês, quer dizer, então fica bem mais fácil, entendeu? Então, quando o pessoal de algoritmo e estrutura de dados, com o Ricardo, quando vocês começarem a ter aula com ele segunda-feira que vem, que ele já abriu a turma, vocês comecem a fazer os exercícios no Égua, porque vocês vão ver que é bem mais fácil, é bem mais tranquilo, né? Tentem fazer os exercícios no C e tentem fazer no Égua, para que vocês entendam essa lógica de programação, como é que é colocado, tá? Tanto que eu falava muito para os meninos na estrutura de algoritmos avançados, que o que me interessava não era o código, o que me interessava era a lógica que eles estavam usando para solucionar um problema. E alguns alunos tinham muita dificuldade de ver essa lógica, justamente porque tem dificuldade de entender a linguagem C, e aí depois vai criando uma bola de neve, porque tem dificuldade na hora da lógica. Então, meninos, vocês estão com uma ferramenta valiosíssima na mão. Cada vez que os meninos dão uma palestra, eu fico mais impressionada com a amplitude, certo, do Égua,
né, com a facilidade para que vocês aprendam. Então, no caso do Adson, no caso da Marilene, no caso do Caio, né, no caso dos alunos que ainda estão no início, eu falei assim, não assusta os meninos, mas é uma coisa que me incomoda muito, algum aluno chegar para mim, ser engenheiro de computação e dizer assim, eu odeio programação. Eu digo, tá complicado, né? Porque mesmo que você vá para a área de rede, de infraestrutura, você tem que fazer script. Então, se tu não sabe programar, é porque, na verdade, você tem dificuldade com a lógica. E você usar o égua para isso é fantástico. Vocês não têm noção do quanto vocês vão ganhar. Eu não estou fazendo propaganda em vão, até porque os meninos não estão me pagando nada, diga-se de passagem, né? A pessoa está fazendo aqui de graça, né? Toda arrumada, toda cheirosa, de graça, mas vocês não têm noção da ferramenta que vocês têm na mão para que vocês consigam aprender a lógica. E aí, depois que vocês aprenderem a lógica, gente, o resto é o resto. É só você pegar a documentação, eu já sei a lógica. Aí eu só vou escrever. Escrever em quê? Escrever em qualquer linguagem de programação. Entendeu? Então, reforçando o que os meninos falaram. Eu vou começar fazendo o merge sort? Não. Né? Vamos começar fazendo uma soma, depois a gente faz uma subtração, depois a gente já faz uma média, e aí a gente vai aumentando, né? Aí a gente vai criando um laço dentro dessa média, né? Ele vai ficar somando as informações, e aí vocês vão crescendo na dificuldade, e para poder entender a lógica que os meninos usaram, até chegar naquele último do pagamento, se eu pago ou não pago, tá? Mas façam, tentem, né? Não copiem apenas o dos meninos, porque quando a gente copia algo de alguém sem entender, não adianta nada, né? Porque a gente não aprendeu, a gente só está copiando, e nem sempre os meninos vão estar aí para escrever. Mas caso você tentou fazer alguma coisa e não funcionou, aí você chega para mim, chega para o Tadeu, chega para o Ricardo, chega para os meninos, olha, eu tentei fazer essa funcionalidade, por que não está funcionando? E aí a gente vai olhar e dizer, olha, você esqueceu de declarar a variável, você não vai ter onde armazenar essa informação, então é por isso que não está conseguindo, você não está conseguindo gerar o resultado final que você deseja. Então, peguem esses links que os meninos estão passando para vocês e tentem aprender o égua. Mas, Larissa, o importante é o C, né? C++, porque é isso que todo mundo aprende. Mas aí vocês pegando égua e aprendendo égua, vocês vão conseguir entender a lógica de programação. E aí, quando vocês forem para qualquer outra linguagem, vocês vão ver que é muito mais fácil, tá? Muito mais. Certo? Alguém tem alguma pergunta para fazer para os meninos? Só reforçando isso aí que ela está falando sobre a lógica de programação, né? O quanto ela é importante para uma pessoa que está aprendendo, iniciando nessa parte da programação, né? Você tendo consolidado essa parte da lógica. Hoje em dia, muitas pessoas a gente viu na nossa aula de algoritmos avançados que muitos alunos faziam código e nem sabiam o que estava fazendo, provavelmente porque copiaram de algum lugar, entendeu? Então você entendendo a lógica e, por exemplo, fazendo um algoritmo, nem implementando, fazendo o algoritmo mesmo em pseudocódigo da vida, em português ali, que é a ideia do algoritmo é que tipo, qualquer pessoa entenda, independente, sem precisar saber uma linguagem de programação, você vai poder implementar em qualquer outra linguagem, porque você já entende essa lógica. E aí a única coisa que você precisa aprender é como aquela linguagem funciona, como é que você vai traduzir aquele pseudocódigo para a linguagem, e o égua já se parece muito com o pseudocódigo porque ele está em português. Então vai ser mais fácil ainda vocês fazerem essa implementação de um algoritmo que vocês fizeram em português ali, usando lógica, para implementar no égua e ver o programa rodando ali, e é isso. E se não rodar, aí é mais fácil de você conseguir encontrar o erro. Sim. Né? De você verificar, não, mas eu pensei nisso, por que não? Porque como é que eu vou trocar uma lâmpada se eu não tenho escada? Né? Como é que eu vou somar 2 números se eu não tenho onde armazenar esses 2 números? Né? Eu coloquei só o soma. Então, eu acho que é de extrema importância e vocês não têm noção de como, porque senão não adianta, como disse o Luiz, você pegar o código de alguém, né? Porque você não vai entender a lógica que ele usou. Então, às vezes, você diz assim, tá, e aí me explica o que esse código está fazendo. Pois é, e
Aí ele chega aqui, aí tem um for, né? Esse for eu ainda não entendi bem para que ele serve. Se você não entendeu para que serve alguma estrutura que está no código, na verdade é porque você não tem a lógica, você não sabe que lógica ele usou para fazer aquilo, tá? Então, meninos, vocês estão de parabéns. Gostei muito dessa parte, né? Desses algoritmos e dos módulos, porque quem é da área de TI usa algoritmo a vida inteira, né? Enfim, quando eu fiz faculdade, é a mesma coisa da roda, né? Vamos trocar uma roda, vamos trocar uma lâmpada, certo? Quando a gente ensina pensamento computacional, por exemplo, todos os cursos de vocês, todos os cursos da faculdade, seja saúde, seja engenharia, né? Seja administração, todos eles, no primeiro semestre tem o que a gente chama de pensamento computacional, que é justamente criar essa lógica, né? Porque se eu não tenho essa lógica, eu não vou conseguir fazer nada. Né? Então, é de extrema importância. Agradeço os meninos, tanto o Brenos quanto o Lui. De novo, eu digo para vocês, vocês acabaram de fazer um network muito grande, porque vocês já têm como se comunicar com eles, né? Vocês têm como fazer pergunta. É alguém que está no mesmo local que vocês, não é alguém que está lá no Japão, lá na China, ou está nos Estados Unidos. A gente pode se comunicar com esse pessoal também? Pode. Né? Eu acho que todo mundo, basta você mandar uma mensagem, eles ficam super satisfeitos. Mas os meninos, eles vão responder para vocês de forma fácil. Por quê? Porque eles entendem a dificuldade de vocês. Tá? Então, ninguém mais tem nenhuma pergunta. Vocês são muito safos, garotos. Tô O Rafael, orgulhosíssima. acho que ele levantou a mão, mas se quiser falar aí, Estão me ouvindo bem? sim. Sim. A professora Larissa estava comentando aí, explicando, e aí eu lembrei quando eu comecei a primeira matéria de programação, que justamente o que me dificultou muito foi não conhecer as regras. E isso é crucial, isso é essencial. Quando eu ia ver algumas pessoas programando e eu tinha dificuldade com as regras, eu não entendia nada. Depois que eu vim associar que essas regras que são crucial. Então, a galera que está começando aí, quando você for usar o Égua, você vai ter muito mais facilidade de aprender as regras. E você aprendendo as regras, você vai ter facilidade em aprender qualquer linguagem de programação. Eu lembro que eu estava correndo atrás de conhecer um projeto de um cara na internet que a vida dele é achar erros em alguma programação de algum, sei lá, de algum objeto de alguma coisa. Eu lembro que ele achou um erro, uma falha numa programação de uma atualização de um sistema operacional de um aparelho celular. E ele ficou muito conhecido porque ele conseguiu encontrar. E eu olhava e não entendia nada. Depois que eu aprendi linguagem de programação, fui ver, programar tudo, que eu fui olhar para a linguagem dele, para os posts que ele fazia, eu consegui compreender muito mais. E aí, quando a gente vê que realmente isso que a Larissa falou é essencial, a galera que vai começar ainda na programação, ainda vai ter essa matéria, foquem nas regras, foquem nas funções, que isso vai facilitar vocês em todas as linguagens que vocês forem aprender para frente e tiverem curiosidade. Rafael, muito bacana isso aí que tu falou, realmente, porque ver um código implementado ali e não entender não adianta de nada, né? O importante é você ver o código e conseguir enxergar a lógica que está por trás dele. É por isso que esse cara, provavelmente, que tu citou aí, ficou famoso, sei lá, tu citou ele aqui porque ele tinha esse entendimento, né? Ele via o código ali e conseguiu enxergar esse erro por trás da lógica e ficou famoso por causa disso. E agora, para todos vocês, exatamente, é importante vocês terem isso em mente, de vocês verem o código implementado numa linguagem de programação. É como você falar uma língua nova, né? Você pode estar falando um monte de coisa, cantando uma música em inglês. Você pode cantar uma música em inglês sem entender o que está falando. Assim você pode programar sem entender o que está fazendo. Entendeu? Ou você pode cantar uma música em inglês, saber o que está falando e programar sabendo a lógica por trás. É isso aí. E a galera que vai começar pode ter a mesma dificuldade que eu tive no começo. Há 2 anos atrás, ou um pouco mais,
meu inglês ainda era muito precário. Então, eu tive meio que dificuldade dobrada. E o Égua, ele vai facilitar, tipo, vai dar um atalho para quem ainda tem essa dificuldade no inglês. Isso mesmo, Rafael. Isso mesmo. Então é Certo? isso. Valeu. Meninos, se ninguém mais tem pergunta, né? Porque tem gente que faz assistir aula agora à noite, coitadinho de bichinho, né? Então já são 7h12, né? Vão matar a gente. Eu agradeço a presença de todos, agradeço o Lui, agradeço o Brenos, né? Por estar dividindo com a gente esse conhecimento deles. É aquilo que eu digo, o conhecimento, ele não é para ficar parado, né? A gente tem que dividir com as outras pessoas. Ah, mas aí eles vão tirar meu lugar no mercado de trabalho. Ninguém tira o lugar de ninguém no mercado de trabalho. Cada um tem o seu espaço, certo? Então, por isso que eu agradeço os meninos. E amanhã vamos ter mais, tá? Amanhã a gente vai ter os métodos matemáticos. E por que isso é bom? Talvez essa parte seja um pouquinho mais complicada, né? Porque ela envolve duas coisas meio pesadas, a matemática e a programação. Tá? Mas é interessante que vocês vejam. Por quê? Porque posteriormente, quando vocês já estiverem um pouquinho mais avançados, vocês vão ver que a gente vai precisar muito dessa parte da matemática. E quando a gente tem bibliotecas que facilitam isso, é magnífico. Ah, mas tem o MATLAB. Mas para ter o MATLAB, tu tem que pagar licença. Né? O Egomate é só pirataria. Então, o Egomate é de tem graça, que ter hein? a licença, certo? E aí, como você pode usar a matemática do Égua, que ainda é em português, fantástico, certo? Então, eu espero todo mundo, se quiser convidar a gente de fora, os meninos já estão conseguindo colocar isso no... Como é o nome? No site, né, do Égua. Sim, tá rolando. Já Pessoal, consegue acessar. workshop.egua.tech é o site aqui do evento. Lá a gente tem um link do YouTube, é para onde as palestras que estão sendo gravadas estão indo, caso alguém queira assistir depois. E lá também é feita a transmissão ao vivo pelo próprio site, para caso alguém de fora queira assistir. Isso aí. E amanhã vai ter a palestra do Heitor, né, sobre o Egomate. Eu acredito que a maioria, não sei se todo mundo, mas acredito que a maioria daqui seja de engenharia da computação. E vocês vão ter muita matemática pela frente, acreditem. E o Egomate vai ajudar muito vocês. Eu quero deixar claro que não só a galera de engenharia da computação, mas todas as engenharias e a galera de ensino médio também, que a gente vai ter aplicação lá de algumas fórmulas do ensino médio. Então, a galera que vai fazer Enem, conhece alguém que vai fazer Enem aí, manda pra ele, também vai servir. Isso mesmo. Vocês poderiam parar de jogar responsabilidades pra cima de mim, por favor? Não. Não. Minha função foi essa, já apresentei o meu. Então, meninos, uma boa noite para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar para mim, ou para os meninos. A gente ainda vai fazer outros bate-papos. Tá que medo agora, vocês estão malucos, tá? Mas para amanhã a gente espera todo mundo e mais alguém. Traz um amigo, traz parente, traz todo mundo para assistir junto. Tem um professor de matemática, de física, traz ele amanhã aqui. Chama aquele seu professor querido do ensino médio de matemática para ele dar. Ele vai adorar. Ele vai gostar. O Heitor agradece a participação de professor na live aí para verificar as fórmulas aí, se está tudo certo. Amanhã a gente vai fazer um convite extensivo a todo mundo. Pode deixar. Um beijo grande para vocês, meninos, e até amanhã, mesmo horário. Bora tentar começar às 6, porque aí a gente consegue terminar. Acho que já alguém queria falar aqui. Alguém quer falar ainda? Não. Então, é isso. Valeu aí, gente. Até amanhã. Obrigado ao pessoal que está assistindo a gente pela Twitch, está assistindo também pelo site. E a gente se vê. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.